cachorreiros! Eu sou a Fernanda Mello, educadora canina, essa daqui é a Mayla e esse é o Theo, meus vira-latinhas. Bom, eu pensei em vários temas pra gente abordar hoje, mas assim, eu tenho umas prioridades que eu queria passar antes e eu acho importante a gente falar da chegada de um cão em casa, né? Independente de ser filhote ou adulto. Quando a gente decide ter um cão, o importante é que a família toda esteja de acordo, porque isso pode gerar algum problema futuro, tá? Eu queria que as pessoas se preparassem em ter um cão da mesma forma que elas se preparam para ter um bebê. Eu queria que elas lessem sobre o assunto, principalmente procurassem saber sobre livros de psicologia canina, que não são muito caros e são ótimos, tá? Tem vários autores muito bons. E assim, os livros de psicologia canina, eles têm uma ideia eles mostram para vocês como vocês devem fazer para entender a mente de um cão e conseguir... Ai, Mayla, fica bem difícil assim. Posso com isso, gente? Ai, fica assim, bonitinho, mas chega agora. Antes de você ter um cão, eu queria que todos lessem um pouco sobre o assunto em relação à psicologia canina, se preparassem para receber um cãozinho, sabe? E, lógico, antes de ter um cão, eu quero que todos da família conversassem e estivessem de acordo com a chegada desse cão, porque isso pode gerar problema no futuro, tá? A chegada de um cão envolve todo mundo e vai mudar um pouco da rotina de todo mundo, nem que seja só nas primeiras semanas, mas vai mudar. Bom, eu andei lendo algumas coisas na internet sobre esse tema, andei vendo alguns vídeos, mas assim, eu achei muito superficial, porque assim, quando a pessoa falava em a chegada de um cão, a pessoa falava, você tem que pensar na pelagem que ele quer, na pelagem que você quer, você tem que pensar no tamanho do cão, você tem que pensar primeiro na raça que você deseja, sabe? Mas assim, a escolha de um cão, pra mim, a chegada de um cão não é isso, porque todos os cães, eles são a mesma espécie, então eles têm as mesmas necessidades, talvez uma energia diferente da outra, mas assim, eles falam assim, você tem que pensar no nome do cão. Não, você não tem que pensar no nome do cão primeiro. Você não tem que pensar nas roupinhas que ele vai usar, ou se a cor da caminha dele, se ele for macho, vai ser azul. Não, você tem que pensar que ele tem necessidades básicas, que terão que ser supridas para que a relação de vocês seja ideal, para que você não venha a ter problemas com ele, com os vizinhos, até problemas com futuros em relação ao abandono, essas coisas. Se houvesse esse tipo de conversa, se houvesse esse tipo de procura de entendimento, as pessoas com certeza iam ter cães menos estressados, mais felizes e teriam menos abandono. Ter um cão envolve muita coisa, independente do seu tamanho. Você pode ter um cão de 40 quilos num apartamento de 60 metros quadrados, tranquilamente, desde que ele passeie todo dia, você supra as necessidades dele de trabalho. O cão, ele tem uma energia para gastar todo dia. Se você não gasta essa energia naquele dia, no outro dia vai acumular, no outro dia vai acumular, no outro dia vai acumular, até o dia que ele destruir um controle remoto, pegar seu celular, destruir um sapato. É isso que vai mudar. Você canalizar a energia dele na coisa correta vai fazer com que ele, quando fica em casa, ele descanse. Chega a hora do descanso, ele tem essa rotina de acordar, trabalhar, comer, dormir. Então, assim, o ideal é legal que ele pense assim, né? Então, assim, os cães, vamos falar agora de energia. Energia é algo complicado porque é algo que a gente não enxerga. Então, quando eu falo de energia com os meus clientes, as pessoas não conseguem visualizar isso, sabe? Então, assim, por exemplo, nós humanos, nós temos a facilidade da fala. Eu falo assim, a gente desaprendeu a usar energia. Algumas pessoas mais sensíveis percebem essas coisas, mas, assim, com a correria do dia a dia, com a rotina, a gente esquece de ler a energia da outra pessoa. Até porque, se a pessoa tiver alguma coisa para te falar, ela vai te falar. A gente não precisa tentar ficar desvendando, então a gente desaprende, né? Os cães não. Eles precisam analisar a energia de todo mundo, independente se for humano, gato, cachorro. Eles estudam a energia e eles entendem muito bem a energia. Por exemplo, se eu brigo com eles, só de eu mudar o tom de voz, eles já percebem que eu tô brigando, entendeu? Só que não adianta você brigar e, na verdade, ter dó por dentro.
Eles percebem que você não está falando sério, entendeu? Você não pode ter dó, você não consegue mentir para um cão. O cão, ele percebe quando você está querendo ser autoritário e não é. E assim, os cães, eles entendem muito bem pessoas autoritárias. Eles entendem muito bem limites. E eles gostam de respeitar esses limites. Para eles, na cabeça deles, isso é trabalho. Tipo, ela tá me ensinando como eu devo ser na matilha para que eu fique bem. E a matilha tem que ser assim para que ela funcione bem, para que a gente não corra risco. Então, assim, quando você fala de energia, você projeta energia. É mais ou menos isso. Quando eu quero falar para vocês um não, eu faço assim, ó. Shhh, não! Eu mudo. E eu gosto sempre de condicionar as coisas. Os cães, eles têm memória curta, tá? Eles são, nós somos seres intelectuais, né? Nós somos seres emocionais. Os cães, eles são instintivos. Então, assim, eles fazem associações, eles condicionam comandos. Então, assim, quando eu vou dar uma bronca, eu sempre, antes de dar bronca, eu faço tch. Eu já consigo bloquear o cérebro deles com tch, de longe. Então, assim, quando eu vou dar uma bronca, tch, isso não. Eu já dou antes, porque futuramente eu não preciso falar nada. Bastou um tch, ele bloqueia o cérebro. E quando ele faz alguma coisa boa, eu falo, muito bom, que linda. Assertivo, entendeu? Não, ai que bonitinho. Não, senão eu excito o cachorro. E na verdade, no mundo canino, excitação não é sinônimo de felicidade. É um desequilíbrio, tá? Da mesma forma que o estado calmo e submisso, que seria esse, é bom, tá? É de um seguidor. Eu sou líder, eles são seguidores. Submissão no mundo canino é visto com bons olhos. Já no mundo humano, nem tanto. Então, assim, tem diferenças, tá? Mas, assim, o que eu queria que vocês entendessem é que o cão entende energia, ele entende quando você não tá gostando daquilo, ele entende quando você olha pra ele diferente, ele entende tudo isso, tá? E eles entendem também o estado mental que ele tá naquele momento. Por exemplo, a gente tem mania de dar carinho, amor, sabe? Chamar ele toda vez quando ele tá instável. Porque nós somos humanos, nós fazemos isso com criança. Quando a criança tem medo, a gente põe no colo e a gente fala, fica tranquila, vai passar. Vai passar, tipo, o cachorro tá com medo de fogos. Ela tem medo de fogos. Ele até já percebeu que depois do jogo de futebol na TV tem fogos. Então, quando começa um jogo de futebol na TV, ele vai pra baixo da cama. Eu não faço nada, eu fico tranquila. Porque eu quero que ele perceba que pra mim não mudou nada. Que a líder dele continua na mesma. E ele melhorou já. Mas eu não vou atrás dele, eu não fico chamando ele, porque o que acontece? As pessoas pegam, quando o cachorro tem medo, elas puxam o cachorro debaixo da mesa, põem no colo, fica tranquilo, meu amor. Você está acariciando o estado mental que ele está naquele momento. Então ele pensa, ué, quando eu tenho medo, eu ganho carinho, então eu devo ser assim. Eu tenho alguns clientes que sentem medo o tempo todo, gente. É de pena, é de dar pena. Porque assim, o cachorro que fica com medo o tempo todo, ele é inseguro, ele chora, ele fica ofegante, ele não relaxa, ele não consegue nem fazer um xixi nem um cocô na rua. Então assim, na verdade ele aprendeu que o ideal é estar naquele estado mental, porque ele recebe carinho. Então toda vez que o cão estiver instável, nunca dê carinho, ignora. E não muda a tua rotina, e não minta, tá? Se você se preocupar, ele vai perceber a tua atenção, só que ele não vai saber que a tua atenção é porque você está sabendo que ele está com medo. Ele pensa que a matilha está correndo algum risco. Ele pensa que pode ser que a matilha acabe hoje, entendeu? Então assim, o cão, ele dá vida pela matilha, pela família dele. Então você nunca acaricie o cão quando ele estiver no estado instável. É só quando ele estiver calmo e submisso, tá? Se você acariciar o cão quando ele estiver estável, toda vez que chegar a gente na tua casa, ele vai pular no colo para pedir carinho. Se você acariciar o cão quando ele estiver latindo, toda vez ele vai pedir, latindo, um carinho. Se você acariciar quando ele estiver agressivo, ele vai aumentar a agressividade. Então, assim, quando ele estiver deitadinho, você muito bem, aí sim, aí você faz o carinho que você quer, você mostra para ele que esse é o estado que você quer que ele fique, tá? A chegada de um cão envolve não só a família toda, mas até
as visitas, né? Às vezes as pessoas deixam de receber visita por causa de um cão. Então, assim, os cachorros, quando eles nascem apenas usando o faro mesmo. Porque eles nascem com o olhinho fechados e com os ouvidos entupidos. Então, o sentido que eles têm mais, assim, apurado é o faro, tá? Depois de 2 semanas que eles começam a abrir os olhos e começar a ouvir alguma coisa. Então, assim, o faro para eles é a coisa mais importante do mundo, tipo, tudo que eles têm. É como se fosse o guia deles, tá? E o faro, na verdade, faz eles pensarem, faz eles usarem o cérebro. Tudo eles colocam o focinho no chão. Eles processam cheiros novos, então eles ficam processando tudo, ligando tico e teco, entendeu? Então, para eles cansam a mente e o físico. Como que você cansa um cão de verdade? Cansando a mente e o físico. Não importa se você tem um quintal grande, se você não sai com ele, ele não cansa a mente. Ele vai cansar o físico brincando, mas pouca coisa ele vai cansar a mente. E ele não vai estar feliz de verdade. Eu te falo assim, a gente não deixa a nossa rotina porque choveu, porque caiu um raio na esquina, sabe? Porque a gente tem medo de ser assaltado. Não. A gente continua indo trabalhar, independente da violência. A gente continua indo de carro, mesmo se a gasolina aumentou. A gente continua fazendo as nossas coisas. A gente não imagina que a gente vai desmarcar uma viagem por causa do tempo. Então, assim, os cães, quando eles deixam de passear, eles não trabalham a cabeça. E aí eles canalizam a energia que eles precisam gastar naquele dia em coisas como destruir um sapato, destruir um móvel, um controle remoto, um celular. Eles precisam fazer alguma coisa. E se você não dá a opção, eles canalizam. E tem cães também que pegam, por exemplo, são instintivos, são mais instintivos em relação à proteção, que aí eles viram o maior protetor do portão. Latem demais, latem em excesso, avançam nas pessoas, porque eles já têm instintivamente a proteção na cabeça. Mas aí eles viram os melhores dos guardas, né? Eles, na verdade, trabalham duro e fazem muito bem feito, porque ele fala, se eu não passeio, se eu não caço, se eu não faço isso, eu tenho que ser guarda, eu tenho que ser porteiro. Então, assim, você vai ver cachorro trabalhando muito bem em proteção, em agressão, porque eles acham que eles têm que fazer aquilo. E se você não reprime isso ainda, pior ainda, né? Então, assim, os cães, quando eles passeiam, eles trabalham. Nós passeamos, mas eles trabalham. Só que tem o passeio ideal, que é um outro vídeo que eu vou fazer, que eu vou mostrar como que é, tá? O passeio ideal é o passeio em que você é o líder, não ele. Porque existe o passeio em que ele é o líder e você é seguidor. Mas depois a gente fala desse assunto. O passeio na cabeça do cachorro funciona assim. Eu vou acordar, vou passear, trabalhar, vou comer, vou receber meu pagamento e aí sim eu vou descansar. Aí vem o carinho, aí vem o amor, tá? Então não basta uma pessoa, vou pegar aquele cachorro que tá muito ruim ali na rua, que eu vou dar muito carinho e amor, ele vai ser super feliz. Não, não vai ser super feliz. Se você falar pra mim, eu vou dar pra ele trabalho, carinho e amor, beleza, aí sim, tá? Então é difícil as pessoas entenderem isso. E assim, é muito cômodo as pessoas falarem assim, eu não vou sair mais com o cachorro que estão roubando essa raça. Estão roubando e eu não vou mais sair com ele porque eu corro esse risco. Gente, pelo amor de Deus, né? Tudo que vocês queriam ouvir, né? Então, assim, eu escuto muitos absurdos, sabe? Tem cachorro que nem... O cachorro vai no braço do dono na calçada. Gente, o cachorro precisa andar, tá? A mesma coisa quando o cachorro vem, pula no peito e recebe um monte de carinho. Ele pensa que ele anda em 2 patas. Então, o cachorro só recebe tudo quando ele tá com as 4 patas no chão, tá? E calmo e submisso, né? Você calmo e assertivo, ele calmo e submisso. E importante, todos da família têm que ser líderes. Ele tem que saber o posicionamento dele, não pode ter dúvida. Então todo mundo tem que saber de psicologia canina e saber como lidar com aquele cãozinho. E ele vai se posicionar muito bem. Ele vai aceitar isso muito bem, tá? Os cães não são igual numa empresa onde o presidente tem o presidente e o vice-presidente não vê a hora do presidente cair fora para ele tomar a frente. Não. Na cabeça deles, a matilha só funciona quando ele tiver a posição dele e eu na minha posição. Aí é ideal. Aí ele fala, nossa, ela não pode sair dali, senão a nossa matilha corre risco. Não. Então, assim, a gente falou de energia, tá? O estado calmo e submisso e da importância dos passeios. Os meus cães passeiam 3 vezes por dia.
Hoje eles já saíram. Eu saí de manhã, pouco, saí 20 minutinhos. O Murilo saiu à tarde, também mais uns 20 minutinhos. E agora à noite a gente faz um passeio, vai um pouco maior. Aí eles fazem até recreação, porque eles sempre encontram outros cães amigos deles, que eles brincam, a Mayla corre atrás do quero-quero, entendeu? Essas coisas, né? Então quando você vai ter um cãozinho, já pesquisa praças, cachorródromos, que vocês vão... Olha, vocês vão fazer muita amizade, gente. Você conhece muita gente legal nesse meio, muita gente que vai ajudar. Com certeza vocês vão fazer grupos de amigos que vão sempre fazer alguns passeios. E hoje em dia é muita gente, vocês não têm noção. A quantidade de gente que eu conheci depois que eu comecei a trabalhar nessa área. Eu acho que eu falei tudo o que é importante. Eu espero que vocês tenham gostado do meu canal. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu gostaria que vocês se inscrevessem. Dessem um like se vocês gostaram. Se eu esqueci de alguma coisa, é que eu falo disso todo dia. Então, às vezes eu falo, será que eu falei isso hoje? É que às vezes eu faço mais consultas mais cedo. Então, aí eu fico falando do mesmo tema. Eu nunca sei se eu falei tudo certinho, tá? Então, gente, tendo alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo. Pode colocar aqui embaixo que eu vou responder, tá? Se eu não responder na hora, é porque eu tô respondendo outros, mas vai chegar a tua vez, eu tenho certeza que eu vou responder. Faço isso com prazer. Adoro falar sobre esses bichinhos. E assim... Coloquem também os temas que vocês têm vontade de que eu fale. Eu já tenho bastante gente querendo saber sobre ansiedade de separação, que é um dos maiores problemas que os cães hoje têm. Pra mim, acho que todos têm esse tipo de problema, só que em níveis diferentes. Mas eu vou chegar nesse dia, tá? Que eu vou falar desse assunto. Eu acho que eu consegui abordar bem o tema da chegada do cão. Lembrando que o cão, quando chega em casa, ele tem que conquistar o espaço dele aos poucos. Não libera a casa para ele não direto. Coloca ele onde ele vai dormir, aí ele começando a fazer xixi cocô no lugar certo, ou então mesmo que você saia com ele e volte, ele faça xixi na rua e volte, depois que voltar aí você libera a cozinha, depois libera a sala, depois você libera a casa toda, tá? Pra mostrar que você que manda, tá? E uma dica boa, ignorar o cão, tá? Quanto mais você ignorar, quanto menos você falar com ele, mais ele vai te levar a sério, mais ele vai te olhar como um cão, ele vai te adorar por isso, tá? Não pense que... não tenha dó do cachorro. O sentimento de dó é o pior dos sentimentos, é uma energia muito negativa, tá? O cão, ele tá abrigado, ele tá com comida, tá com caminha, não tem por que ter dó dele. Eles não são humanos, eles precisam de pouco, mas que seja rotineiro, entendeu? Então, o passeio tem que virar rotina, a obediência tem que virar rotina e tem que fazer ele trabalhar esse cérebro. A gente tem que usar os instintos dele a nosso favor, tá? Trabalhar esses instintos. E muita paciência, gente. E, claro, reprimir sempre, gratificar mais ainda, tá? E ignorar de vez em quando, tá? Que isso também é importante. Por exemplo, quando você chega em casa, ele quer atenção. Muitas vezes porque a gente condiciona, a gente dá atenção. E aí um dia ele começa a pular demais, então ignora. Você só vai dar atenção pra ele na hora que ele estiver calminho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Acho que logo eu já gravo o próximo vídeo pra vocês. Se bobear amanhã, porque eu vou ter o dia mais livre. E eu acho que eu vou falar de filhotes, tá bom? Até mais, gente. Beijos.